pessoal, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem. Antes de começar esse vídeo, gostaria que vocês se inscrevessem no nosso canal, curtissem, compartilhassem, acionassem o sininho das notificações, nos ajuda a chegar aos 500 inscritos. Olha, eu tô aqui na rodovia, né? Eu tô passando aqui por Pacaembu e aí já tô vendo, né, pessoas que não respeitam. É uma coisa que você vê que tá generalizada, né? As pessoas, ao invés de pegar os detritos, né, as sujeiras, o lixo, né, que elas produzem, né, e colocar num saco, não importa que não seja um saco preto, porque aqui em Pacaembu, eu morei 13 anos aqui tem uma exigência, né, que é uma exigência da lei, né, de você colocar o lixo que é produzido, lixo doméstico, você tem que colocar em saco preto. Mas tem muita gente que não tem condição de comprar um saco preto, né, que a pessoa é muito pobre e tal, a gente entende isso, né? Mas o que eu não consigo entender é como tem gente que, ao invés de pegar qualquer saco plástico aí, nem que seja de supermercado, né, colocar dentro para poder descartar o lixo, resolve fazer uma pira. Pega todo o lixo que produz, que ali tem de tudo. Vai ter papel higiênico que a pessoa utiliza depois que ela faz o número 2, é isso, né? Ali tem de tudo, né? E aí simplesmente ela põe aquilo numa pira e aí coloca fogo. E aí todo mundo tem que ficar inalando aquela fumaça, né, dos detritos, né, da pessoa e das coisas que ela produz, né, que o corpo dela emite, né? Ô pessoal, por favor, né? Acho que tem coisa que não cabe, né? Essa coisa de ficar colocando fogo para poder não colocar num saco plástico não é legal, né? Vamos cuidar do meio ambiente, acho que não custa nada, né? A gente vê também aqui, por exemplo, quando nós estamos aqui passando na rodovia, né? A Eixo, que é a empresa que é responsável, né, que ganhou a concessão aqui, né, na Rota Caipira, para poder fazer as melhorias que tem que fazer aqui, ainda tem, e aí por conta disso ainda tem o pedágio, né, que eles cobram, né? Eles têm profissionais que vêm aqui nessas áreas aqui que são adjacentes à estrada, e eles vêm com os funcionários, eles roçam, né, o mato que tem para deixar. Dá para vocês até verem aqui como tá bonitinho, né, o mato e tal, que eles roçam. Mas tem algumas pessoas que parece que eu não sei o que acontece, né, aqui dessa região. Isso aqui é coisa velha, viu? Elas simplesmente, para elas não terem, né, que ter esse trabalho, onde a Eixo às vezes não chegou ainda, não fez não passou a máquina para poder roçar, né? Aí elas simplesmente resolvem retirar, né, o mato que tem ali, né, colocando fogo. Ó, dá pra ver aqui, não sei se vocês vão conseguir ver no canto esquerdo, que é uma prática, principalmente quem vai plantar alguma coisa, né, começa a colocar fogo em tudo para depois facilitar, para não ter que utilizar um maquinário e tal. Ô, gente, acho que já passou da hora disso acabar, né? Quando, né? Eu lembro que alguns anos atrás, né, tinha uma lei que eu acho que foi aprovada, se eu não me engano, que não poderia mais fazer isso a partir de não sei que ano. Eu não sei se era só para a questão da cana-de-açúcar ou se era generalizado, não sei, tá? Não posso afirmar para vocês com certeza. Mas é uma coisa que não adianta, que no estado de São Paulo isso só fica no papel. Porque esse pessoal que é dono de terra no estado de São Paulo, eles fazem o que eles querem, né? Quantas pessoas aqui são autuadas por infrações ambientais? Um monte. Não respeitam o meio ambiente, né? Mata ciliar que eles vão lá e passam máquina e fazem coisa ali naquela mata ciliar que não pode mexer, colocando fogo onde tem que colocar, mexendo em nascente de rio. É impressionante. As pessoas acham que elas vão beber o que no futuro, né? Se você não cuidar do meio ambiente, né? Se você não cuidar da natureza, vai comer o que, né? Então não sei, eu acho que vai comer dinheiro. Acho que elas pensam isso, que vai comer dinheiro, né?
E é uma coisa que realmente me irrita, né? E passa ano, entra ano, sai ano, a gente tá com governo, sempre tem governador de direita, e fica tudo só no papel. E na hora do vamos ver, continua tudo igual, as pessoas continuam, os donos de terra continuam queimando, colocando fogo nas suas propriedades para poder facilitar a limpeza, para aí eles fazerem o que eles querem fazer. Gente, por favor, né? Vamos cuidar do meio ambiente. Não dá nem pra a gente chegar e falar, vamos. Não tem como fazer nada, gente, porque os governos que estão aí, que a população de São Paulo está elegendo, simplesmente eles dão de ombros pro meio ambiente, de ombros. Eles não estão nem aí, eles não ligam pro meio ambiente. Eles ficam lá, né, no castelo deles lá, né, no Palácio dos Bandeirantes, e na preocupação deles, eles só ficam saindo para lá e para cá. Começa a movimentação de governador de São Paulo para lá e para cá, é só quando tá chegando perto de eleição. Aí começa inauguração todo dia. Vocês viram isso? Olha a situação, né? Pra que isso, gente? Assim, tudo isso é pra quê? Eu não sei se vocês viram, porque tinha um outro caminhão, né, grande, que tava vindo pela estrada lateral. E aí a preocupação do sujeito, era, como o caminhão dele era pesado, ele queria passar na frente do outro, e para isso ele invade a outra pista comigo aqui. Assim, é impressionante isso, né? É um absurdo, né? E assim, aí quando tem essas situações de que eles têm, olha aqui, o outro caminhão tá a velocidade, eu tô a 100 km por hora e ele quer passar mais, porque ele tá com muita pressa. É uma pressa que eu nunca vi. E agora que tá chegando, que o ano que vem vai ter eleição, nossa, vai ter inauguração todo dia, né? Mas o resto dos mandatos, você vai ver lá a agenda deles. É só agenda de reuniãozinha pra cá e pra lá, e é isso aí, entendeu? Mas pra ver o povo mesmo, pra ficar fazendo inauguração, é tudo a partir de agora, até quando puder fazer inauguração que a legislação eleitoral permite, né? E eles não vão contrário. Olha lá, outro lugar, acabei de ver, alguém tá colocando fogo. Eu tô aqui chegando perto de Irapuru, perto do radar que tem aqui perto de Irapuru. E estão colocando fogo ali também. É isso que é o agronegócio do interior do estado de São Paulo. Eu não posso dizer que é de todo lugar, porque eu não estou em todo lugar. Então não posso dizer em relação a todo lugar. Eu tô falando das pessoas que são donas de terra aqui dentro da Rota Caipira. É um desrespeito, essa gente tem um desrespeito. Elas, na verdade, elas não ligam a mínima pro meio ambiente, né? A mínima, né? Sim, então eles fazem o que eles acham que devem fazer. E fora que, gente, vocês não têm noção que não é só eles queimando. Você sente que eu não sei o que eles estão queimando ali nesse exato momento, mas o cheiro que tá aqui na estrada tá horrível, né? Tá horrível, né? Como que a gente vai ficar aguentando isso? E aí fica esse pessoal queimando coisas em todo lugar, né? E aí, como ainda tem toda essa questão, né, que a gente sabe do desmatamento que aumentou na época do Bolsonaro, né? E que eles, né, fizeram tudo que eles queriam fazer, e agora nós estamos em terra arrasada, né? E ao invés das pessoas cuidarem do meio ambiente, não, elas ficam colocando fogo. E aí já tá quente. E cada lugar que eles ficam colocando fogo, vocês acham o quê? Que faz o ambiente ficar mais fresco? Hã? Claro que não, né? Então assim, é difícil, gente, é difícil. Parece que não sei aonde a gente vai parar, né? E por falar nessa situação né, dos poderes públicos, né, do poder executivo, né, que não, os anteriores, né, não fizeram, e quem cair vai fazer muito menos, porque você acha que a extrema-direita vai fazer alguma coisa, né, para querer ajudar, né, a ajudar o meio ambiente? Não vai, gente. A extrema-direita é pressuposto deles, é que você tem que explorar tudo, arrancar tudo
tudo que tem e preservar, essa palavra preservar o meio ambiente, preservar meio ambiente, isso não existe no vocabulário deles. Existe só dinheiro e atender os interesses dos grandes grupos aí, né? Tanto do agronegócio quanto do mercado financeiro, que está por trás também do agronegócio, né? É quase tudo a mesma coisa, né? Então, e aí que acontece, né? A gente está falando sobre essa questão dos governadores. Às vezes eu tô dando umas pausas, gente, porque eu tenho que observar, porque tem lugar que tem, né, que a velocidade muda e tal, então, e até por conta do que as pessoas estão fazendo aqui, eu tenho que tomar um pouco de cuidado. Aí que acontece? Não sei se quem está aqui no estado de São Paulo, aqui na Rota Caipira, está sentindo que o ambiente está começando a ficar pesado. Pesado. Você sabe por quê? Porque o Fred Krueger amanhã estará aqui na região, espalhando aqueles absurdos, né? Espalhando a fossa que sai daquela mente, né? Daquela mente de Fred Krueger, né? E ele veio a convite da Excremento Direita, né? Que a Excremento Direita a Excremento Direita, gente, vai fazer um encontro para desenvolvimento regional. Vocês acreditam nisso? Excremento Direita e desenvolvimento regional são duas coisas que não combinam. Não existe desenvolvimento, essa palavra não existe no vocabulário deles, não quer desenvolver nada, entendeu? Aqui esse desenvolvimento regional né? Quais são os interesses dos ricos, né? Então estamos aí para ver o que os ricos estão querendo, para a gente poder atender os interesses dos ricos, porque desenvolvimento regional significa pensar no povo, e a Excremento Direita não pensa no povo. Então, como pode existir desenvolvimento regional? Então isso é uma piada, né? Só que ele vai preparando o terreno, né? Ele mandou a esposa dele, já fiquei sabendo que ele mandou a esposa dele na frente, para poder já conversar com umas lideranças regionais, políticas regionais, e amanhã tá ele aí, né, para poder dar o ar da graça dele, né, junto com a Excremento Direita aqui da região, né, para eles poderem ver quais são os interesses da elite, né, da elite local, para poder atender, né, e entre aspas desenvolver a região, né. E assim, é uma piada, né, gente? Não adianta. Vocês já viram qualquer governo de Excremento Direita que conseguiu desenvolver qualquer lugar? Se vocês me falarem, mostrarem um lugar, eu juro que eu me calo. Eu estou falando da Excremento Direita. A Excremento Direita está lá nos Estados Unidos. Está desenvolvendo? Vocês estão vendo que desenvolvimento que a Excremento Direita tá fazendo lá? Porque não vem dizer que o Trump é de direita, não. Ele é da Excremento Direita. Ele está desenvolvendo qualquer coisa. É só vocês olharem o noticiário para vocês verem se ele está desenvolvendo alguma coisa. Gente, olha quanto lixo jogado ali aqui na estrada. Olha que coisa, hein? Então, vocês já viram? Vocês não vão ver isso daí, porque não tem, né? Vocês não vão ver porque não tem mesmo, né? Então são coisas que não combinam. Então assim, o ambiente está começando a ficar um pouco pesado, né? Mas logo, quando o Fred Krueger foi embora, dá uma aliviada, eu acho, né? Não sei. E aí, a gente começa a ver o noticiário, né? Vamos falar um pouquinho, já, gente? Vamos comentar sobre o noticiário no cenário nacional, né? Hoje, aquele Congresso Nacional que eu já disse, né? Que o presidente Lula falou isso na cara. Vocês viram esse vídeo? Ele falou na cara do presidente da Câmara, que é o pior Congresso que a gente já teve. A Câmara. Porque, gente, uma Câmara que não atende os interesses do povo, ela não é uma boa Câmara, porque ela está ali para defender os interesses do povo. Ela é eleita pelo povo. Porque a elite é meia dúzia de gato pingado, né? E esse pessoal hoje, né? Olha, eles aprontaram uma. Tem um cara que está respondendo por um deputado que está respondendo uma ação no Supremo Tribunal Federal.
eu nem vou falar o nome dele, que nem vale a pena, né? Mas se vocês olharem o noticiário hoje, vocês irão ver. É um deputado, né, que tá lá respondendo por, acho que calúnia, difamação, não sei o que, tal. Enfim, uma pessoa boníssima, né? Boníssima, né? Enfim, mas pode ser que, né, se ele fosse processado, ele saberia se ele é uma pessoa inocente ou não, né? É o tal do devido processo legal. Só que existe um mecanismo na Constituição Federal que, para uma pessoa, um parlamentar que está lá exercendo, né, o seu mandato, né, para ele ser processado criminalmente, tem que ter lá o aval da Câmara Municipal, né? Desculpa, da Câmara dos Deputados. E pasmem, né? Hoje teve a votação e eles falaram que não, eles suspenderam a ação no Supremo, né? Que é óbvio que eles não têm poder de arquivar, né, gente? Eles não têm. Porque, vamos supor, o cara hoje ele é deputado. Pode ser que a população, o ano que vem, veja, né, o nível do sujeito e fala, ó, acho que essa pessoa não é... Nossa, ó, outro lugar, mais um lugar. Eu já passei de Junquerópolis e estou indo para Dracena. E também estão aqui queimando coisas. E o cheiro fica insuportável também. Olha, é queimada em tudo quanto é lugar, né? Eu tô mostrando pra vocês verem a realidade do interior paulista, o que é, entendeu? A gente é obrigado a ter que ficar aguentando esse tipo de coisa. E aí o que acontece, né? Aí simplesmente a excremento direita conseguiu votos, né, junto com seus coleguinhas, né, de lá da Câmara, para suspender. E se vocês vissem a comemoração, era tudo bandido comemorando, gente. Não tinha uma pessoa decente que tava comemorando ali. Era tudo gente desonesta, bandida, vagabunda que tava lá comemorando. E é isso que eles estavam querendo, com a PEC da bandidagem que o Senado barrou, né? Que agora, né, foi enterrado esse negócio. Porque eles cometem um monte de crimes, eles cometeram crimes antes, esse excremento direita, esse pessoal, antes eles cometiam crimes. E aí eles vão pro Congresso Nacional, né? Eles, né, têm dinheiro e tal, porque muitos são de famílias ricas, né? E também conseguem apoio de gente rica e tal, e tem dinheiro e conseguem se eleger, né? E aí eles entram lá no Congresso justamente porque eles sabem que, olha, né, essas coisas que foram antes do meu mandato, eu vou conseguir dar uma parada nisso aí, entendeu? É a tal da imunidade parlamentar. E qualquer semelhança com a rota caipira é mera coincidência, né? Então, assim, essas pessoas, elas já vão buscar, né, mandatos, né, no Congresso Nacional, que é para isso, para tudo que tiver andando delas, né, e que não tenha a ver com o exercício do mandato, fica tudo parado, fica tudo lá suspenso, bonitinho, né? Aí você imagina, a pessoa fica lá nem sei quantos anos ali naquele congresso e tudo que não tinha nada a ver quer dizer, eram crimes que eles cometeram e que foi feito antes, né, do exercício do mandato, fica tudo lá parado. Então não é à toa, viu, que tem um monte de bandido querendo se candidatar, não. Assim, a gente tem muita gente honesta, assim, gente boa que tá querendo se candidatar, mas eu não tô falando dessas pessoas, gente. Eu não tô vindo aqui falar de pessoas honestas, né, de pessoas decentes. Eu não vou aqui falar, né, da Erika Hilton, que é uma pessoa incrível, que tá fazendo um trabalho excelente, entendeu? Assim, eu não tô vindo aqui falar, né, de outros deputados aí que estão dando sangue e trabalhando para melhorar o país. Eu não preciso falar dessas pessoas, eu não tô falando das pessoas, eu tô falando dos bandidos, né, dos parlamentares bandidos, que aquele congresso tá cheio, é deles que eu tô falando, não tô falando das pessoas decentes, né? O que eu tô falando, né, não são todos os deputados, eu estou falando dos deputados bandidos, né, que infelizmente na última eleição a população brasileira lotou o Congresso Nacional dessa gente que não presta, gente vagabunda, entendeu?
Então eu não estou falando da parcela que é de gente, né, decente, né, que é trabalhadora, que, né, que tem uma vida digna, honesta. Eu não estou falando dessas pessoas. O nosso canal não é para falar dessas pessoas. Nós estamos denunciando essa bandidagem que está em todos os âmbitos, né? Então o que acontece? E aí fica, né, essas pessoas comemorando como se fossem crianças, né? Como se tivessem ganhado na Mega Sena. Se vocês vissem o nível de infantilidade desse pessoal, gente, aquelas pessoas, elas não têm pedigree, né, vamos colocar assim, né, para poder estar no Congresso Nacional, gente. Elas não sabem se comportar, elas não têm postura, né? Elas não têm educação. É o lixo, né? Foi eleito esse lixo, né? E esse lixo, se vocês vissem, só faltou dar mãozinha e fazer cirandinha, né? A comemoraçãozinha que eles fizeram, olha, é patético isso daí, entendeu? Então, assim, eu peço, né, para a população brasileira que está no Brasil, e a gente também tem pessoas que estão fora do Brasil, né, que vão votar na eleição, por favor, né? Tudo bem que quem está fora do país não vai poder votar, né, em vários cargos e tal, né? Até me desculpem, né? Estou fazendo uma errata aí já desde agora, né? Para quem está no Brasil, né? Para quem está no Brasil, gente, por favor, vamos escolher melhor, né? Não vamos escolher nada de escolher esse lixo, gente. Esse pessoal não vai fazer nada de bom. A gente é obrigado a ficar vendo essas cenas. Vocês estão acompanhando as comissões, né, que esse pessoal está participando? Pô, é um baixo nível. Olha, sinceramente, ao invés de eles estarem discutindo os grandes temas nacionais e estarem lá, não importa, mesmo que seja de espectro político diferente, mas não é, gente. Ali, excremento direita, ela só tá para destruir, bagunçar. Aí eles vão participar, é só bafão, escândalo, é xingamento. Eles querem bater nos colegas parlamentares. Que é isso? Dá vergonha, gente. Vocês têm vergonha alheia? Eu sinto vergonha alheia desse tipo de coisa, né? Então, assim, não dá, né? E por que eu tô falando tudo isso? Porque é um caldo, né, cultural, né? Ou não, é um caldo sem cultura, né? Não tem cultura, né? Então, assim, essa gente, elas jamais... Mas por que elas apareceram, né? Por que elas emergiram? A gente vê que isso é um processo que aconteceu no Brasil, né? Que começou, né, com uma pessoa chamada Sérgio Moro, né? Não sei se vocês já ouviram falar dele, né? Se vocês nunca ouviram falar dele, vocês não perderam nada, né? Mas tudo começou com ele, porque ele se utilizou, porque eu tô falando que eu trabalho no Poder Judiciário, eu posso falar disso, né? E o Supremo Tribunal Federal já bateu o martelo, inclusive, né, na ação que foi movida contra o presidente Lula, uma ação indevida, aquela ação que foi forjada, né, contra o presidente Lula sem prova nenhuma, e contra outras pessoas também, manipulação de provas, criação de provas. Então, assim, esse sujeito que hoje é senador pelo estado do Paraná, né? Então começou com ele e com o pessoal, aqueles promotores, né? Deltan Dallagnol, né? Que agora já não é mais deputado, né? Que caiu fora, e aqueles outros promotores que, ao invés deles realmente, né, protegerem a Constituição e fazerem o trabalho deles, eles tiveram pretensões políticas. E a partir disso, gente, foi um divisor de águas no Brasil, né? Porque essas pessoas em conluio com grupos econômicos, né? E com parte, né, da classe política, né? E também a gente sabe que tem dedinho aí, né? A gente sabe muito bem que tem dedinho de país estrangeiro também, que queria desestabilizar o nosso país, que no governo
que lá no governo Dilma, né, tava indo muito bem, obrigado, né? E aí ela foi sabotada. E aí com essa sabotagem, né, veio... Por que eu falo, eu tô falando especificamente do Moro, né? Que aí eu tô falando de situações que foram antes do Moro, né? Porque se o Moro não tivesse feito o que ele fez, nós não teríamos o resultado Bolsonaro. É isso, né? É que as situações que aconteceram anteriores, né, no país, de retirar alguém que foi legitimamente eleito, que é uma pessoa honesta e digna, que é a pessoa mais digna e mais honesta, né, junto com o atual presidente que sentou naquela cadeira da presidência da República, né? Então, isso que foi feito de forma injusta, né? Que retirar essa pessoa deu no Temer, né? Que eu chamo o Temer golpista, né? E o Temer golpista, né, ali ficou sem ter legitimidade nenhuma, né? Porque uma pessoa que ela estava ali como vice-presidente porque, enfim, infelizmente, né, não tem como. A presidenta Dilma teve que aguentar, né? Teve que aguentar por questão de apoio político ter colocado esse cara aí, mas realmente, né, não era para ser, entendeu? E aí, enfim, são tantas coisas que isso vale um outro vídeo. Mas que tudo isso fez com que uma pessoa digna e honesta saísse da presidência, né, fosse retirada, né, de forma ilegítima, né, e que nunca cometeu crime nenhum, realmente foi uma coisa política. Mas vai dizer, mas a Constituição permite isso, mas moralmente isso não é aceito, né, porque você não pode retirar do poder uma pessoa que não cometeu crime nenhum, uma pessoa que é honesta, não é verdade? E simplesmente deu no Temer, né? E aí, nesse meio tempo do governo do Temer, né, teve o dedinho de alguém do Poder Judiciário, que é esse Sérgio Moro, né, que junto com aqueles promotores lá da Lava Jato fizeram tudo que fizeram, que desembocou no Bolsonaro. E aí, com tudo isso, abriu-se as comportas do inferno no Brasil. Que aí agora a gente é obrigado, entendeu, a ter que ver no noticiário essa gente aí de terno e gravata, gastando rios de dinheiro sem trabalhar. Tem o filho do Bolsonaro está nos Estados Unidos recebendo sem trabalhar, né? Tá lá curtindo umas férias prolongadas. E o Congresso, esse atual Congresso, que é abjeto, né? Óbvio, com as suas exceções, né? Simplesmente não faz nada para tirar esse cara dali. Porque se ele não tá trabalhando, ou um funcionário público, né, 30 dias, né, que ele tá... Há 30 dias que ele não... Né, passou de 30 dias e ele não tá trabalhando, não tá marcando presença. O que é mesmo é abandono, né? Mas só que para ele não tem isso, porque ele é filho do Bolsonaro, né? Então aí ele fica lá bonitinho, ganhando seu salário, enquanto as pessoas pobres desse país têm que acordar muito cedo, né? 4, 5, 6 horas da manhã, dependendo do lugar, para trabalhar o dia inteiro e só voltar à noite e ganhar um salário mínimo. Enquanto tem esse vagabundo que está lá fora do país, tramando contra o Brasil, né? É isso que está acontecendo, está tramando contra o Brasil e está ganhando ainda dinheiro nosso. Vocês acham isso certo? Eu não acho isso certo, né? Então é muita coisa que precisa ser consertada, gente, no país, né? Então, assim, não tem como ficar essa situação do jeito que tá, né? Então, assim, que ele sabotando a população brasileira, né? E aí você vê o nosso governador, que vai aparecer aí, né, amanhã aqui na Rota Caipira, né? Foi um dos que ajudou, né, a sabotar o povo brasileiro, né? Com essa medida que ele fez, né, de ficar ligando para as pessoas, né? Ele ficar ligando para as pessoas lá do Congresso, né? Para ir lá e, vota contra, né? Vota contra. E aí deu nisso. Ele nega, ele fala que não, né? Mas a gente sabe que sim. Então ele é um traidor do povo brasileiro. E é impressionante, né? E é bem capaz que ele vai ser reeleito no estado de São Paulo.
o estado de São Paulo, por favor, vamos tirar esse homem daí, né? Mesmo que, como eu já falei no outro vídeo, eu sou de esquerda, mas se você for de direita, não é possível que não tenha uma outra pessoa, né? Que não vai querer tramar contra o povo brasileiro como governador do estado de São Paulo, o maior estado, né, em termos financeiros desse país, né, o estado mais rico desse país. Vamos deixar esse homem, que nem do estado de São Paulo ele é, né, que só foi colocado por questões políticas, né, aqui, que aí inventou aí depois um apartamento, um domicílio eleitoral, sei lá o que, entendeu? Um domicílio dele, aí ele se candidatou pra cá e tal, uma pessoa que nem tinha residência aqui no estado de São Paulo, mas aí, como a gente sabia que o pessoal de extrema direita no estado de São Paulo, né, votava na direita porque não tinha extrema direita, aí quando apareceu a extrema direita, nossa senhora, a população do estado de São Paulo caiu de amores, de braços abertos para o representante da excremento direita. O que eu tenho a dizer para vocês é que é triste ver tudo isso, né? E eu torço por dias melhores, né? Que a gente possa se livrar dessa gente, poder respirar um ar puro sem fumaça e um ar puro sem a corrupção dessa gente. É isso, até mais, tchau, tchau.